Olá, pessoal, amigos, amigas que acompanham o nosso estudo das obras de Leon Denis. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós daremos sequência ao estudo do livro O Porquê da Vida, lá no seu capítulo 6, intitulado Justiça e Progresso. E quem está acompanhando a leitura, lá no parágrafo terceiro, aliás, quarto, perdão, parágrafo quarto, em que Leon Denis vai continuar falando sobre reencarnação, vai trazer agora aqui algumas questões que a gente vai explicar sobre lei de causa e efeito. Então, fiquem com a gente no estudo. Como eu tenho sempre dito, falem com outros amigos deste nosso espaço, deste convite que nós fazemos para que estudem Leon Denis. Não apenas este livro, Porquê da Vida, mas vários outros. E, se Deus quiser, a gente, quando acabar esse livro, vai continuar estudando sobre outros que o grande apóstolo do Espiritismo escreveu. Então, Denis, que já vinha falando sobre reencarnação, vai dizer o seguinte: esta lei da reencarnação mostra de uma maneira brilhante a soberana justiça reinando sobre todos os seres. Então, é aquilo que Kardec trabalha ali por volta da questão 170, 171 e seguintes. É a vinculação de reencarnação com justiça divina. Que sem ela, Deus pareceria em muitas situações injusto. Tanto para explicar causas passadas, quanto para dizer para aqueles que sofrem: olha, infelizmente, nessa encarnação talvez você não vai conseguir mudar o panorama da sua vida, mas resigne-se, corra atrás daquilo que é possível, faça a sua parte, busque de todas as formas mudar a sua realidade ruim para torná-la melhor. Mas não dando conta, não sendo isso possível, haverá outras encarnações em que a gente vai reencarnar em muitas situações diferentes, aqueles que sabem sofrer, aqueles que tiram o aprendizado do sofrimento, terão oportunidade de reencarnar em outras situações melhores. É a prova, né? E será que vai dar conta de passar pela prova de uma vida mais tranquila, uma situação financeira melhor, com menos problemas? Como é que a gente vai usar essa tranquilidade? Então, tudo na reencarnação parece que faz sentido. E Denis vai dizer, então: alternadamente forjamos e quebramos nós próprios nossas correntes. Eu até lembro que nos estudos anteriores ele falava, né, que dessa questão de elos, né, de que uma existência é um elo que se liga numa corrente sem fim. Então, vários elos que nunca acabam. E vai espichando essa corrente para frente. Ele vai falar, então, que num outro sentido agora, de corrente, naquela ideia de que nos aprisiona nas prisões antigas, e talvez em alguns países ainda se usa esse tipo, né, de corrente para prender o indivíduo a uma grade. Enfim, então ele fala que nós próprios forjamos, ou seja, criamos e fazemos ali, ou quebramos essas correntes. Então, nós nos prendemos ou nós nos libertamos, de acordo com aquilo que nós fazemos. E aí ele vai dizer que as provas apavorantes que alguns dentre nós sofrem são, vejamos o termo, em geral, a consequência de sua conduta passada. Por que eu falo e frisei essa questão do em geral? Porque a gente não pode generalizar. Esse é um equívoco que nós cometemos quando vamos falar de lei de causa e efeito, em que a gente generaliza e começa a criar quase que fórmulas matemáticas. Ah, se você nasceu assim é porque você fez aquilo. Se você fizer isso, você vai reencarnar desse jeito. E a gente começa a olhar para todo mundo, sobretudo se a pessoa passa por uma prova mais difícil, por uma expiação. E a gente quer já olhar para outra encarnação e dizer: ah, também se foi fazer aquilo, agora aguenta as consequências. E não, pode ser que não tenha sido. Daí ele fala em geral. E por que fala em geral? Porque pode ter algum tipo de situação que a gente passa nessa encarnação que não é consequência do que eu fiz no passado. Pode ser consequência do que eu pedi. Ele trabalha isso no livro Problema do Ser e do Destino, que é um equívoco a gente achar que todo mundo que passa por sofrimento está resgatando dívida de passado. Pode ser que uma alma, ele vai dizer, não com essas palavras, mas a ideia é essa,
de que uma alma desejosa de maiores progressos peça, antes de encarnar, algum tipo de prova mais difícil. Olha, eu quero passar por isso. Aí os benfeitores chegam e falam: oh, mas você não precisa. Não, mas eu quero. Mas não precisa. Mas eu quero dar uma aceleradinha no progresso. Eu quero aumentar a velocidade aqui. E aí você pode mandar uma prova mais difícil? E aí os espíritos, tudo bem então. E aí eles aceitam e a gente às vezes não precisaria reencarnar naquele contexto e reencarna. Porque pediu e não porque está ali pagando dívida. É um termo que eu nem gosto muito de usar, mas eu me apego mais à ideia, sabe? Esse negócio de pagamento de dívida, apesar de ser um termo, eu repito, eu não uso muito, mas é aquela famosa ideia de que, se eu fiz algo no passado, eu contraí um débito e a forma de eu pagar esse débito é sofrendo. O problema disso é achar que eu só pago o débito sofrendo. E não é bem assim. Há N formas de, entre aspas, pagar débitos contraídos no passado. Uma delas é trabalhando pelo bem da sociedade. Aquele indivíduo que eventualmente matou dezenas de pessoas, ele não precisa reencarnar dezenas de vezes para ser assassinado. Ele pode reencarnar para ajudar coletivamente muitas pessoas. É uma das possibilidades, por exemplo. Ele pode reencarnar com uma função de ser político e com a sua atuação, se ele souber aproveitar, em um mandato, por exemplo, de 4 anos, como é no Brasil, 5 anos em alguns outros países, no mandato, cumprindo bem a sua função, ele pode ajudar milhares, até milhões de pessoas com alguma ação, com alguma lei que ele sugere, que ele sanciona, enfim. E assim a gente vai, em larga escala, eventualmente ajudando pessoas que outrora prejudicamos. É uma possibilidade. Eu não quero dizer também que todo político seja um espírito comprometido do passado. O meu intuito principal aqui hoje é dizer para vocês: não existe matemática quando se trata de lei de causa e efeito. Não dá para ficar olhando para todo mundo e tentando imaginar o que é que já fez para merecer aquilo ou para estar naquela função. Gente, vamos olhar para frente. Leon Denis vai trazer aqui algumas possibilidades, só para nos ilustrar de uma maneira pedagógica o que pode acontecer, e eu vou explicar. A gente precisa tirar dentro do movimento espírita essa ideia de fez isso, vai ter aquilo. Eu, particularmente, não gosto muito disso, mas respeito, eventualmente, quem goste. Vai dizer, então, Leon Denis: o déspota renasce escravo. Então, aquele que fez mau uso do seu poder, que foi um tirano, que foi um ditador, que foi um autoritário, ele agora reencarna escravo, onde eventualmente tem regime de escravidão. Nos países civilizados, a escravidão formal não existe mais. E o Brasil, né, onde eu sei que muitos acompanham esse nosso estudo de outros países, mas o Brasil, para nossa vergonha, foi o último país a abolir a escravidão. Então, talvez espíritos reencarnariam na escravidão passando pelas dificuldades. William, então já que os escravos eram déspotas do passado, por que a gente lutou pela abolição da escravidão? Meus amigos, porque é uma questão de humanidade. Não é porque alguém fez o mal no passado e reencarna como escravo que eu devo aplaudir o que ele sofre. Na verdade, o intuito da gente reencarnar ao lado da dor dos outros, ao lado do mal, é justamente desenvolver em nós a empatia, o amor, a solidariedade, a fraternidade, e não de ampliar o sofrimento. Então, ele vai dizer que a mulher arrogante, vaidosa de sua beleza, retomará um corpo enfermo, sofredor. Aqui é bom dizer que não é no sentido de que agora a gente deve se preocupar mais com o corpo, com a autoestima. Denis, obviamente, ele se refere aqui aos excessos. O ocioso, vai dizer Leon Denis, voltará mercenário, curvado sob uma tarefa ingrata. Aquele que fez sofrer, sofrerá seu turno. Vamos lembrar, em geral. Não quer dizer que serão sempre assim com todos. Inútil, vai dizer Leon Denis, procurar o inferno nas regiões desconhecidas e distantes. O inferno está em nós. Ele se esconde nas dobras ignoradas da alma culpada,
cuja expiação somente pode fazer cessar as dores. Mas ele vai confirmar aqui: não há penas eternas. Então não há inferno, não há sofrimento eterno. Ah, renasceu escravo, vai ter que ficar escravo até desencarnar e na outra encarnação também. Realmente, muitos escravos desencarnaram escravos. Então, diante da mortalidade do corpo, as penas foram eternas para aquele corpo, mas para o espírito agora está livre. Então, se a gente olha tudo com os olhos apenas da matéria, tem hora que dá até um desânimo. Fala, puxa vida, a humanidade não tem jeito. Então a gente vai passar aqui por várias provas, por várias expiações, sim. E qual que é a finalidade de tudo isso? Nesses casos que Denis cita é viver aquilo que eu, de certa forma, repudiei, eu pratiquei. Viver naquelas situações em que eu auxiliei, em que eu tive parte. É experimentar o outro lado da moeda. Então, aquele tirano que não desenvolveu em si a empatia enquanto estava encarnado, ele às vezes reencarna, então, na posição de um escravo, na posição de alguém submisso, com finalidade educativa. De ficar registrado nele que não se deve fazer aquilo que ele fez. Então, a gente vai alternando as posições enquanto espíritos imortais. Ora reencarnando numa posição, ora noutra, sempre com a finalidade de progredir, de evoluir, de avançar. Então, esse é o ponto da reencarnação vinculada à lei de causa e efeito. Não é lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Matou, vai ter que ser assassinado. Foi autoritário, vai ter que sofrer autoritarismo. Não é nesse sentido. Mas é que, eventualmente, pode ser que o processo doloroso para muitos seja necessário, seja importante. Não sempre, mas é uma das possibilidades. Por que não? Bom, meus amigos, então a gente fica por aqui. Eu não concluí esse parágrafo porque no finalzinho dele, Denis vai chamar a reflexão agora para esquecimento do passado. Nossa, se a gente já teve tantas existências, por que a gente não lembra delas? E aí Denis vai trazer um argumento ou alguns argumentos maravilhosos. E eu deixo então o convite para que continue acompanhando o nosso estudo das obras de Leon Denis, neste momento do livro O Porquê da Vida, capítulo 6, que eu já disse e repito, é um capítulo maravilhoso e a gente vai ficar aqui alguns estudos nele, extraindo aquilo que de melhor ele tem a nos oferecer. Muita paz e até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis.